Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Dizer do privilégio que eu estou desfrutando nesta noite em retornar à cidade de Limeira. Depois de algum tempo, Deus me coroa com esta bênção, poder retornar a esta igreja e rever aqui irmãos, pessoas que nos são queridas. Quero deixar aqui registrada a minha palavra de gratidão ao pastor Levi. Ele justificou aí a sua saída. Pastor Levi é contemporâneo meu. Ele foi o meu pastor de jovens lá na cidade de Jundiaí. Pastor Levi parece bem mais novo do que eu, mas não é verdade. Eu quero deixar consignada aqui a minha palavra de gratidão ao pastor Levi. Alegria em poder cooperar com ele desta feita aqui em Limeira. Escute-me um instantezinho só. Ele, quando foi justificar que precisaria sair, ele disse para mim: pastor Adilson, o senhor pode ficar à vontade, o senhor está na sua igreja, o senhor pode pregar até a meia-noite se quiser. E eu fiquei cheio de alegria com esta notícia. Mas daí ele estava saindo, ele voltou e disse: só tem uma coisa que eu esqueci de te avisar: o povo vai embora às 9h30. Você quiser ficar pregando aí até meia-noite, quando você sair, fecha a porta e apaga a luz. Então eu não vou até a meia-noite. Alegria em rever aqui pastora Tânia. Deus abençoe. Vocês são um casal muito especial na minha vida e no meu ministério. Pastor Joel, por quem tenho um apreço e um respeito muito grande, e a quem Deus usou inúmeras vezes para abençoar a minha vida e o meu ministério. Pastor Joel, pastora Lloyd, vocês são especiais na minha vida. O senhor sabe disso. E é uma alegria poder abraçá-los e revê-los nesta noite. Meu amigo Joel, você é o responsável por tudo isso. Que Deus te abençoe grandemente, a sua esposa, irmã Jane. Que Deus abençoe vocês. Joel é um amigo presto, um amigo de sempre, e eu louvo a Deus pela sua vida. Queridos, eu não vou gastar tempo. Eu quero rapidamente repartir com vocês algo que Deus colocou no meu coração para esta noite. E eu confesso a vocês que, se dependesse da minha vontade pessoal, talvez não seria esta mensagem que eu pregaria esta noite. Mas eu insisti comigo mesmo, e durante todo este dia, desde a manhã cedinho, Deus tocou no meu coração com esta palavra. E independente do resultado imediato desta mensagem, porque nós pregadores pentecostais somos muito imediatistas. Nós queremos o resultado da mensagem imediatamente quando pregamos. Achamos que a manifestação das pessoas que nos ouvem é que define se a mensagem alcançou os corações ou não. Eu quero abrir mão desse sentimento imediatista hoje, e quero que vocês me deem liberdade para que eu reparta com a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração. E independente do resultado imediato, eu tenho certeza que esta palavra vai alcançar vidas de pessoas que aqui estão. Quantos creem que a palavra de Deus é poderosa para nos alcançar hoje? Então abra comigo a sua Bíblia, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6 e verso 18. Enquanto vocês acham, deixo dizer da minha satisfação em poder ouvir a Cristina Mel cantando hoje. Eu me lembro quando ela gravou um dos seus primeiros trabalhos na Bom Pastor, nós gravávamos juntos lá. Naquele tempo eu cantava, agora se eu cantar todo mundo sai correndo. Bom vê-la, Deus abençoe. Temos acompanhado o seu trabalho mesmo à distância, mas o seu ministério tem sido de bênção para a minha vida, para a minha família e para a igreja que eu pastoreio. Deus te abençoe, alegria revê-la. O tema que vocês escolheram para este congresso de jovens
é mais do que importante e profundo. Ele fala sobre o sacrifício sobrenatural que Jesus fez por nós, em decorrência do amor de Deus manifestado nele, em Jesus Cristo. E este verso que eu vou ler, embora a princípio alguém ache que não tem nada a ver com o tema que vocês escolheram, vocês vão entender que ele tem muito a ver. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para morrer pelos homens, a fim de que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Como é que nós adquirimos vida eterna se não formos alcançados pela graça? Então, nesta noite, dentro do tema que vocês escolheram, eu peço permissão para que eu estabeleça aqui um subtema, onde eu quero falar sobre as 3 dimensões da graça. A graça de Jesus Cristo apresentada e manifestada em 3 dimensões diferentes. Escute uma coisa: hoje, quando nós falamos sobre a graça de Jesus, há 2 grupos de pessoas que nós temos que enfrentar de maneira direta e séria. O primeiro deles é formado pelos legalistas. Os legalistas, eles tentam de toda maneira subestimar o valor da graça, e eles enfatizam que a salvação se adquire através de obras. Paulo encontrou este grupo chamado de judaizantes na sua época, que queriam subestimar o valor da graça, dizendo que ela nada faria se as obras não fossem evidenciadas. Então os legalistas, eles insistem em querer convencer as pessoas de que a salvação se adquire através de obras. O segundo grupo que nós temos que enfrentar é o grupo dos liberais. Se por um lado nós temos os legalistas, que tentam afirmar e convencer as pessoas de que a salvação se adquire através das obras, subestimando a graça. Quando falo dos liberais, eles de maneira completamente oposta aos legalistas, eles superestimam o valor da graça e tentam convencer as pessoas de que nós podemos fazer tudo o que queremos ou pensamos. Entra aí a prática do hedonismo, que é o culto ao prazer. O hedonismo diz que tudo o que traz prazer é belo, e tudo que é belo é natural, e tudo que é natural não contraria a Deus. Aí os liberais entram por este caminho e supervalorizam ou superestimam o valor da graça, dizendo que as pessoas podem fazer o que quiser, agirem da maneira que quiserem, porque tem à sua disposição 24 horas por dia a graça de Jesus Cristo, que as levanta independente do compromisso que elas precisam assumir com Deus e com a santidade. Esta é a palavra que Deus me deu para hoje. Talvez alguém não vai gostar muito do que eu vou pregar, mas eu tenho um compromisso com Deus, e entrego a minha vida na condição de um profeta nesta noite, para entregar aquilo não que eu ou você gostaria de ouvir, mas o que nós precisamos ouvir esta noite. E aqueles que estão dispostos a ouvir o que Deus tem a dizer, solte a sua voz e diga glória a Deus comigo. Então escute uma coisa interessante: o que é graça? Talvez, se eu fizesse esta pergunta e desse liberdade para que as pessoas respondessem, nós teríamos aqui um coro, porque esta igreja é muito bem ensinada, e todos diriam para mim: pastor Adilson, graça significa favor imerecido. Esta é a tradução da palavra graça.
Mas eu não quero saber qual é a tradução da palavra. Eu quero saber qual é a aplicação da palavra, que é muito diferente de uma simples tradução. A tradução da palavra graça é sim favor imerecido, mas como se dá a aplicação da palavra graça? Eu vou tentar explicar isto apenas em uma frase. A graça de Jesus Cristo é nada mais ou nada menos do que as misericórdias de Deus sobre os seus próprios juízos. O que isto me faz entender? Ouça um pouquinho. Deus é justo, e por ser justo, Ele não compactua com a injustiça. Deus é santo, e por ser santo, Ele não compactua com uma vida ou com alguém que não pratica a santidade. Agora escute, eu olho para mim, eu estou falando comigo hoje, Adilson Rossi. Eu olho para dentro de mim e encontro durante toda a minha trajetória, tanto no passado como no presente e certamente no futuro, muitos atos de injustiça que eu pratiquei. Quantos atos de injustiça eu pratiquei? Quantas vezes eu fui injusto? Quantas vezes eu não fiz aquilo que deveria fazer? Aí Deus olha para mim. Imagine uma coisa: se todas as vezes que eu praticasse um ato de injustiça, Deus olhasse para mim e dissesse: eu vou punir o Adilson, porque ele cometeu um ato de injustiça, há muito eu já não estaria mais aqui. Eu olho para a minha vida, tanto no passado como no presente, e vejo constantemente eu pecando contra Deus. E aí você diz: o que é isso, pastor? Eu sou um pecador e o senhor peca. Se eu disser que eu não tenho pecado, eu estou incorrendo na colocação de João, quando ele disse: aquele que diz que não tem pecado, não há verdade nele. Se não há verdade, há mentira. Se há mentira, há pecado, porque o pai da mentira é o diabo. Então eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Eu tenho uma genética espiritual pecaminosa. O salmista disse no Salmo 51: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eu desafiaria qualquer pessoa aqui esta noite a dizer: pastor Adilson, nestes últimos 8 dias eu não cometi nenhum pecado. Eu desafiaria qualquer pessoa a se manifestar nesta noite e dizer: pastor, de domingo para cá, que foi ontem, eu não cometi nenhum pecado. Ninguém cometeria esta loucura, porque nós somos pecadores. Agora escute: se eu sou pecador e o Deus que eu sirvo é santo, e Ele não compactua com o pecado, todas as vezes que Ele olha para mim, Ele tinha por direito me punir pelos pecados que eu cometi. Se Deus tivesse feito isto, eu não estaria pregando aqui esta noite. Mas sabe por quê? Eu impunho esta palavra, e a despeito de todas as minhas falhas, eu glorifico a Deus e o exalto, porque a sua graça se manifestou na minha vida. São misericórdias sobre juízos. Sabe como é que eu entendo isso? Quando Deus olha para mim e por direito quer me punir por um ato de injustiça ou por um pecado que eu cometi, Ele não usa esse direito, mas Ele usa a sua graça. E aí Ele estende as mãos, e as suas misericórdias fluem de maneira sobrenatural sobre a minha e a sua vida. E nós estamos aqui hoje por causa da graça de Jesus Cristo. Se você é capaz de entender isto, solte a sua voz e glorifique a Deus esta noite. Então sabe como é que eu definiria a graça? A graça de Deus é aquilo que Ele, Deus, faz pelo homem, que o homem não é capaz de fazer por si mesmo. Deus faz por mim, Deus faz por você aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Mas quais são as 3 dimensões da graça? A primeira dimensão da graça, que eu entendo pela Bíblia, é a graça antes da cruz. Nós achamos que a dispensação da graça,
que nasceu ou que começou a ser desenvolvida desde o nascimento de Jesus e teve o seu ápice na sua morte, quando foi estabelecida definitivamente a dispensação da graça. Nós achamos que antes da cruz não existe graça, e nós vamos ver pela Bíblia hoje que existe graça antes da cruz. Eu chamaria esta graça de a graça para a preservação da vida. Sabe o que diz a Bíblia? Ouçam-me bem. Mateus capítulo de número 5, só ouçam, não leiam agora. Verso 45. Há uma expressão interessante na palavra de Deus que diz que o sol se levanta sobre maus e bons, e a chuva desce sobre justos e injustos. O que é que eu entendo com isto? A chuva que cai no seu jardim é a mesma chuva que cai no jardim do seu vizinho, independente da condição moral ou espiritual sua ou dele. Isto é graça para a preservação da vida. Eu pergunto para você: você sabe o que está envolvido quando Deus faz chover? Vocês tiveram um dia de chuva aqui hoje. Pastor Joel, falei com ele no comecinho da tarde, ele disse: pastor Adilson, está chovendo muito em Limeira, ore para Deus acalmar a chuva. E eu pergunto: você sabe o que acontece ou o que está envolvido quando Deus faz chover? Deixa eu dar uma rápida explicação para você. Todos os dias, centenas de milhares de asteroides, eles caem do espaço. E quando eles caem do espaço, eles se transformam em pó. E quando eles entram na atmosfera, ao entrar em contato com a atmosfera, ao se estabelecerem na atmosfera, eles se incendeiam. E à medida que se incendeiam, há uma mudança de temperatura. A temperatura aumenta e aquelas partículas se transformam em vapor, formando as nuvens. E quando estas nuvens são formadas, elas criam em si grandes campos elétricos, campos magnéticos. E quando passam sobre a terra, acontece um cataclismo. Quando elas entram em contato ou passam sobre a terra, começam a haver os relâmpagos, os raios, os trovões, e daqui a pouquinho aquelas nuvens começam a destilar água, e a água rega a terra. Eu pergunto para você: algum de nós saberia como formar a chuva? Algum de nós teria capacidade de formar a chuva? Algum de nós teria a habilidade para fazer chover? Se nós não temos esta habilidade, isto é decorrência da graça de Deus para a preservação da vida. É por isso que eu vou deixar um conselho para vocês. Num dia como hoje de festa, todos nós oramos para que não chovesse, mas a chuva vem de Deus. Então nunca murmure quando chover, mas glorifique a Deus. Isto é manifestação da sua graça. Nunca questione com Deus quando você tiver que sair para trabalhar num dia chuvoso, mas ao abrir a porta da sua casa e perceber que a chuva está caindo, diga: Senhor, eu te glorifico. Isto é prova da tua graça para a preservação da minha vida. O que não falar do sol? O sol está no centro do sistema solar, cerca de 93 milhões de milhas de distância da Terra. Agora, sabe o que me chama a atenção? O ser humano pode viver no Polo Sul, pode viver no Polo Norte, pode viver na linha do Equador. O sol continuará no centro do sistema solar. Eu perguntaria a você: alguém sabe como colocar ou tirar o sol do seu lugar?
Alguém saberia como mover o sol 1 grau à direita ou à esquerda? Ninguém, a não ser o nosso Deus. Sabe o que é isto? Isto é graça para a preservação da vida. Quando você abrir a janela da sua casa de manhã e ver que o sol está brilhando no firmamento, levante a sua voz e dê um glória a Deus, dizendo: Senhor, eu te glorifico, porque é prova da tua existência e da tua graça manifestada para que eu possa viver. Você está aqui hoje por causa da graça antes da cruz. Isto é graça antes da cruz. Foi exatamente esta graça que o salmista Asaf questionou com Deus, quando ele questiona a prosperidade do ímpio, dizendo: Senhor, os homens não lhe temem, mas prosperam. E depois Deus permitiu que ele pudesse ver que a prosperidade ou a preservação da vida do ímpio é nada mais ou nada menos do que a graça de Deus antes da cruz. Esta graça nos mantém vivos. Portanto, outro conselhozinho para vocês aqui: não adianta você orar para Deus matar o seu inimigo, meu irmão. Tem gente aí orando para Deus recolher o inimigo. Ai, meu chefe lá na sessão se tornou um inimigo feroz, meu Senhor, recolhe ele. Não perca tempo, meu irmão. Jesus não vai recolhê-lo de jeito nenhum. Ele vai continuar vivo. E toda vez que você olhar para ele, você vai dizer: este infeliz só está vivo por causa da graça antes da cruz, a graça para a preservação da vida. Toda vez que você olhar para ele e ter vontade de apertar o pescoço dele, você vai dizer: não, eu vou glorificar a Deus, porque ele está vivo, como prova da manifestação da graça do Senhor. Se você entende isto, solte a sua voz e diga glória a Deus comigo esta noite. Mas escute, há uma segunda dimensão da graça. Se a primeira, ela diz respeito à graça antes da cruz, que é a graça para a preservação da vida, a segunda dimensão da graça é a graça na cruz. Se a graça antes da cruz é para a preservação da vida, a graça na cruz eu chamaria de a graça para a salvação. E aí eu quero parar um pouquinho com vocês. Eu gostaria de fazer um convite a vocês esta noite, para que por um momento nós saíssemos aqui do templo, não fisicamente, mas através do poder do nosso pensamento. Eu gostaria de convidá-los para que nós saíssemos daqui um pouquinho e fôssemos até o jardim do Getsemane. Lá você vai encontrar um homem curvado, de joelhos dobrados, suplicando ao Pai que o livre de uma missão que para ele era muito árdua. Você vai encontrar lá Jesus Cristo orando ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Durante aquela oração, ele começa a receber sobre si o pecado de todos nós. Ele começa a sentir a aflição em decorrência dos pecados que nós cometemos. E a Bíblia diz que ele começa a orar, e de repente ele começa a suar, os seus poros se dilatam, a pressão que está sobre ele, porque não se esqueçam, Jesus era 100% Deus, mas era 100% homem. Há pessoas que pregam que Jesus era meio a meio, 50% Deus e 50% homem. Não, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como Deus 100%, ele olhava para as ondas do mar e dizia: onda, acalma-te, vento, aquieta-te, e se fazia bonança.
Mas como 100% homem, ele tinha fome. Como 100% homem, ele sentia cansaço. Como 100% homem, ele sentia dores. E aqui ele está na condição de 100% homem para receber os nossos pecados. Ele tinha que sentir sobre si o peso dos nossos pecados. E quando ele começa a sentir o peso, o seu suor, diz a Bíblia, se transforma em gotas de sangue. Isto cientificamente há uma explicação para isto. É um processo chamado hematidrose. Quando a pessoa que está sob terrível sentimento de aflição ou de pressão, os sangues saem pelos poros. Foi a primeira vez que o sangue da redenção foi derramado. Jesus estava ali em aflição, Jesus estava ali em agonia, Jesus estava sentindo as primeiras dores do sacrifício que ele enfrentaria. Dali para frente, meus queridos, até chegar à cruz, Jesus foi ferido, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi zombado, Jesus foi humilhado. E lá na cruz, quando ele é levantado entre os céus e a terra, ele começa a beber o pecado da humanidade. Mas quando ele está levantado, ele começa a destilar a sua graça. E quando alguém passa diante da cruz e diz: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a tua vida, ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão dizendo. Quando um ladrão que está ao seu lado diz: se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva a tua vida e salva a nossa também. O outro que está do lado direito e diz: não, nós estamos aqui porque merecemos, este homem nenhum mal fez. E olhando para Jesus diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e diz: hoje estarás comigo no paraíso. Isto é graça na cruz. Aí Jesus está lá em agonia, mas de repente ele levanta a sua voz e pronuncia a seguinte frase: Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia diz que naquela hora o pai, não suportando a aflição do seu filho, vira o seu rosto para não ver o seu sofrimento. Dizem alguns teólogos mais ousados, e eu gostaria de fazer coro com eles, que ali foi a primeira vez em que a trindade foi quebrada, porque o pai olha para o filho e vira o rosto para não ver o seu sofrimento. Quando ele clama pelo pai, não há resposta, mas logo em seguida ele levanta a sua voz e diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. Jesus estava dizendo: está pago o preço, a salvação foi consumada, nasce agora a dispensação da graça. E é por isso que nós estamos aqui esta noite. Dá para dizer glória a Deus ou é difícil, meu irmão? Naquele momento, quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, o Pai estava dizendo: está aberto o caminho para a salvação. A partir de agora, vocês não precisam mais de um sacerdote sujeito às mesmas paixões que vós. A partir de agora, vocês não precisam de um sacerdote sujeito à morte como vocês. A partir de agora, vocês têm um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, e através dele nós temos acesso a Deus. Aí, queridos, vem o grande apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, e ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvação
é benefício do próprio Deus. Portanto, se você está salvo hoje, é porque a graça de Jesus te alcançou. Misericórdia sobre juízos. Se você pode adorá-lo por este benefício, solte a sua voz e o glorifique esta noite. Queridos, muitas pessoas não entendem esta situação. Muitas pessoas não são capazes de desfrutar deste benefício. Mas eu estou feliz esta noite, porque posso ver aqui centenas e talvez milhares de pessoas que estão desfrutando deste benefício. Eu vou pedir, se você tiver coragem, que você dê uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: você está aqui por causa da graça de Jesus Cristo. Você só chegou aqui por causa da graça. Você só chegou aqui porque o Senhor te alcançou com a manifestação das suas misericórdias através da graça. Meus queridos, se há uma coisa que o diabo quer fazer, é roubar a nossa comunhão com Deus. Se há uma coisa que Satanás luta para fazer, é impedir que você desfrute de comunhão com Deus. E numa reunião como esta, pastor Joel, onde nós sentimos o mover do Espírito de Deus aqui, é inegável que o Espírito de Deus está agindo de maneira sobrenatural nessa noite. Sabe o que tem acontecido? Muitas pessoas são cerceadas, muitas pessoas não conseguem adorar a Deus, muitas pessoas não conseguem dar glória a Deus, porque estão vivendo um verdadeiro peso na sua consciência. São reféns dos seus atos, são reféns dos seus pecados. E Satanás, sabendo disso, porque ele sabe os pecados que nós cometemos, ele nos acusa diante de Deus. Escute, há pessoas aqui esta noite que já sentiram até desejo de dar glória a Deus, mas quando foram adorar o Senhor, Satanás calou a sua voz, dizendo: você não pode, porque você é um pecador. Eu digo a vocês, como um profeta de Deus, ninguém vai sair daqui esta noite com vontade de dar glória a Deus. Nós vamos usar o direito que nós temos de adorar ao Senhor, porque a graça de Jesus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Se você crê nisto, solte a sua voz e adore a Deus agora. Solte a sua voz e louve ao Senhor. Dá para adorar o Senhor ou é difícil? Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: ninguém vai te impedir hoje. Ninguém vai calar a tua voz hoje. Ninguém vai fechar a tua boca hoje. Use o seu direito e adore a Deus. Se você é batizado no Espírito Santo, fale em outras línguas. Se você está aqui o batizador com o Espírito Santo e com fogo, ele pode te batizar e você começa a falar uma nova língua a partir de agora. Se Deus te der visões, tenha visões. Se Deus te usar uma mensagem profética, profetize. Você tem liberdade. A graça de Jesus se há manifestado. Eu me lembro aqui, quando Davi comete um deslize, chamando o comandante do seu exército, Joabe, para que levantasse um censo em Judá e em Jerusalém, para saber quantos homens de guerra ele tinha. E Joabe sai por todo o reino de Davi. Demora 9 meses e 20 dias. E depois de 9 meses e 20 dias, vem com o resultado do censo. E sabe qual era o resultado? 1.300.000 homens que manejavam bem a espada. Não sei se vocês sabem, mas Israel, comparada com as nações vizinhas, era a que tinha a maior desvantagem com relação a armamentos. As nações vizinhas eram muito mais bem equipadas do que Israel. Eles também estavam em desvantagem com relação a homens de guerra, até porque a Deus havia determinado
Deus disse para Moisés, durante a peregrinação: Israel, não aumente os seus carros de guerra. Sabe por que isto? Porque Deus queria que a nação confiasse nele, em Deus, e não no seu potencial bélico. Mas Davi diz: bom, já que nós não temos armamento, vamos ver se a gente tem pelo menos homens. E quando Joabe chega e traz o resultado do censo, 1.300.000 homens, Davi respira fundo. Que maravilha! Quem é que vai ter coragem de enfrentar um exército desse? Quem é que vai ter coragem de meter a cara com a gente? Aí Deus olha do céu e diz: tá bom, Davi, vou mandar um profeta meu falar com você aí. E Deus manda um profeta falar com o rei. Queridos, eu acho esse Deus tão extraordinário. Ele manifesta tanto a sua graça sobre a nossa vida, que ele manda um profeta levar uma punição para o rei, mas dá direito ao rei de escolher a sua pena. Onde é que você viu isso, meu irmão? Onde é que você viu na história jurídica do mundo um réu que está diante dos seus acusadores escolher a sua pena? O profeta Gade chegou lá e disse: rei, o Senhor me mandou aqui. O rei contou o exército, Deus não se agradou disso, e Deus vai te punir por isso. E ele mandou eu trazer aqui 3 alternativas para o rei escolher uma. A primeira alternativa que Deus mandou eu te trazer: 3 dias de peste. A segunda alternativa: 3 meses de fuga. A terceira alternativa, segundo uma descrição bíblica, porque tem 2 alternativas para a terceira, mas deixe-me ficar com esta: 7 anos de fome. O rei para um pouquinho e diz: espera aí, alternativa 1, 3 dias de peste. Dependendo da peste que Deus mandar, não precisa nem de 3 dias. 3 horas já é o suficiente para acabar com tudo. Não quero. Alternativa B: 3 meses de fuga. Você já pensou que é você correr 3 meses de um inimigo pisando no teu calcanhar, meu irmão? Davi diz: espera aí, não sou mais criança, já estou cansado. Não dá para correr 3 meses e o inimigo correndo atrás de mim. Alternativa B: nem pensar. 7 anos de fome, imagine você. Um reino assolado por todo esse tempo de fome, ou pela fome. Vai acabar o reino. Davi pensou. Alternativa C: nem pensar. Aí ele olha para o profeta e diz: profeta, eu já fiz a minha escolha. Qual é a sua escolha, majestade? Alternativa A, B ou C? Ele olha para o profeta e diz: nem A, nem B e nem C. Vou criar aqui a alternativa D. Já que Deus me deu a oportunidade de escolher uma das 3, eu vou criar a 4ª. E Davi olha para o profeta e diz: vou criar aqui a alternativa D. E o profeta diz: qual é esta? Davi disse: eu lhe explico. Caia eu nas mãos de Deus e não dos homens, porque as mãos do Senhor são cheias de misericórdia. Aí Deus ouve a expressão de Davi. Sabe o que é que Deus faz? Deus olha e diz: a minha palavra não pode cair por terra, Davi. Se você não escolheu, escolho eu. Vou escolher a alternativa A: 3 dias de peste. E Deus manda um anjo disseminar uma peste sobre o reino de Davi. Mas sabe o que diz a Bíblia? Eram 3 dias de peste. Na metade do primeiro dia, o anjo estendeu a mão sobre Jerusalém para disseminar a peste sobre Jerusalém. E quando ele estende a mão, o Senhor brada do céu e diz: anjo, fecha aí a sua mão, retém aí o teu braço,
não dizimes Jerusalém com esta peste, porque a minha ira já transpassou, e eu quero mostrar para meu servo Davi que eu sou o Deus das misericórdias. Poupe a vida de Davi, porque eu quero mostrar para ele que eu não estava enganado. Isto é graça na cruz. Levante a sua voz esta noite e celebre ao Senhor. Levante a sua voz esta noite e exalte ao Senhor. Você é resultado desta graça, e Satanás não terá poder sobre a sua vida, porque você está debaixo da graça de Jesus. Se você pode adorar a Deus, adore agora. Num momento pentecostal como este, a melhor coisa que o pregador tem a fazer é dar um instante para que o povo adore a Deus. Solte a sua voz e adore ao Senhor. Você é resultado da graça. Aleluia. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado aí. Vê se ela está com cara de preocupada. Vê se ela está com um semblante de assustada ou assustado. Olhe para ele ou para ela e diga: mande a preocupação embora. A graça de Jesus se ha manifestado. Mande a preocupação embora. A graça de Jesus se ha manifestado. É momento de celebração, é momento de adoração, demonstração do amor incondicional de Deus. Mas eu concluo em 5 minutos. Qual é a terceira dimensão da graça? A primeira dimensão é a graça antes da cruz, a graça para a preservação da vida. A segunda dimensão é a graça na cruz, a graça para a salvação. Mas a terceira dimensão é a graça depois da cruz. E esta graça eu a chamaria de a graça para a conservação da alma. Eu não sei se você vai ter coragem. Se não tiver, não precisa fazer também. Se você tiver, dirija a palavra ao seu companheiro que está do lado, a pessoa que está do seu lado, e diga: o importante não é ser salvo, mas é continuar salvo. Se você falou para a pessoa da direita, fale para a da esquerda agora, ela tem que ouvir isto. O importante não é ser salvo, mas é continuar salvo. E a graça depois da cruz é a graça para a preservação da alma. Há um texto na Bíblia que me faz entender uma coisa muito interessante. Ninguém ande, pare agora, que isso é importante você ouvir. Há um texto na Bíblia que me faz ver uma coisa muito interessante. Por incrível que pareça, e eu quero que você ouça isto, por incrível que pareça, o ato que pesa positivamente, escute, o ato que pesa positivamente na nossa vida espiritual é representado por um advérbio de negação, menos, que se transforma em mais. Quando eu digo não, eu estou recebendo o sim de Deus. Estou criando nada novo, não me escute. Há um verso que eu quero que você acompanhe comigo. Carta do apóstolo São Paulo a Tito. Se você tem a Bíblia, abra aí. Tito. Está no Novo Testamento. Está entre Gênesis e Apocalipse. Se eu puder te ajudar, está do lado da carta de Paulo a Filemon. Não ajudei nada, né? Está do ladinho de Hebreus. Ficou mais fácil agora ou não? Achou aí? O que diz aí Tito, capítulo 2, versos 11 e 12?
que diz aí? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém, queridos? Quantos estão felizes porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens? Digam amém. Mas o verso não termina aí. Sabe o que diz o verso? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Esta graça que Paulo se refere é a graça que ensina. Aí eu digo que o que conta positivamente para moldar o nosso caráter no que diz respeito à nossa vida espiritual é um advérbio de negação. Quando a gente aprende a dizer não para determinadas coisas, nós crescemos espiritualmente. Quando nós aprendemos a dizer não a determinadas práticas, nós avançamos espiritualmente. Sabe qual é o grande erro que os pregadores da doutrina da predestinação cometem? Eles são enfáticos em dizer que o princípio da salvação equivale, e esquecem de orientar as pessoas sobre todo o processo da salvação e o fim dela. Hoje nós estamos salvos. Amém, queridos? Se você não quiser levantar a mão para não se comprometer, não levante. Mas eu tenho que fazer essa pergunta: quantos se sentem salvos nesta noite? Digam amém, para não precisar levantar a mão. Estamos salvos. Mas eu pergunto: permaneceremos salvos amanhã? Depende de quem? Depende de quem? Depende de Deus? Depende de Deus? Depende de nós. Por que a Bíblia diz que a nossa redenção está agora mais perto de nós do que do dia que nós aceitamos a fé? Aí alguém pergunta, eu não sei quantos anos de crente o pastor Joel tem, mas acho que mais de 30. Quantos anos são, pastor Joel? Quanto? 78. Ele está mais salvo agora do que há 78 anos atrás. Aí você diria: peraí, pastor, o senhor está comprometendo a salvação do pastor Joel 20 anos atrás? Em hipótese alguma. Sabe por que hoje ele está mais salvo? Porque ele já venceu esses 78 anos. Durante esses 78 anos, o inimigo não prevaleceu contra a sua vida. Então hoje ele está mais perto do que estava há 78 anos atrás. É isso que nós precisamos entender. Estamos salvos hoje, mas continuaremos salvos amanhã. Depende só de nós. E como é que eu alimento este processo de salvação? É quando eu digo não a determinadas oferendas de Satanás. Escute, nós somos pessoas comuns, vivendo numa sociedade depravada. Nós não somos supercrentes. Aqui não existe supercrentes. Aqui não existe super obreiros ou super pastores. Nós somos pessoas comuns vivendo numa sociedade depravada. E ouça, Satanás leva vantagem sobre alguns de nós. E sabe por que ele leva vantagem sobre alguns de nós? Por causa da sua sabedoria expressa nas suas artimanhas. Tem gente subestimando a inteligência do diabo, meu irmão. Não se assustem com o que eu vou dizer. Ele é muito mais sábio do que alguns crentes que andam por aí. Porque ele vem de maneira sutil, através das suas artimanhas. E há pessoas que não fazem questão das artimanhas de Satanás.
Existem até algumas igrejas dizendo que você tem poder sobre ele, e você não precisa se intimidar com nada, mas atropela o diabo. Quem de nós tem condição de atropelar Satanás, meu irmão? Se não for através do poder do nome de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não for na nossa frente, ele nos trucida. Mas isso não vai acontecer, porque Jesus peleja por nós. Agora não subestime isso, meu irmão. Aí esses crentes que subestimam isso, que não fazem conta das artimanhas de Satanás, sabe o que acontece? Eles se tornam estúpidos e ignorantes, e aí Satanás prevalece contra eles. Escute uma coisinha que eu vou dizer com temor e tremor: toda grande queda é precedida de pequenos abalos. De vez em quando a gente ouve aí prédios ruindo, edifícios caindo. E qual é o testemunho das pessoas? Ah, já tem alguns dias que eu estava vendo que tinha uma rachadurazinha lá embaixo. Já tem alguns meses que eu ando escutando uns estalos aí de noite, e de repente o prédio vem abaixo. Então toda grande queda é precedida de pequenos abalos. Satanás vai trabalhar exatamente nisto. Ele vai tentar nos convencer que determinados pecados, eu estou falando de doutrina, não estou falando de costumes. Ele vai tentar nos convencer que determinados pecados já não existem mais. Cria uma relação de categorias de pecados: pecado, pecadinho e pecadão. Pecadinho, Deus nem vê. Pecadinho. Pecado, olha, já fica bem esperto. Pecadão, nem pensar, meu irmão. A Bíblia não estipula tamanho de pecado. A Bíblia diz que pecado é pecado e fim de conversa. Então não há critérios para eles. Aí nós começamos a criar esta lista e estabelecer o que é pecadão e o que é pecadinho. E achamos que o pecadinho não vai trazer mal a nenhum de nós. Aí eles começam a ruir a nossa estrutura e a nossa estabilidade espiritual. E quando nós mesmo menos esperamos, Satanás vem e nos dá uma rasteira. Não foi assim com Sansão? Agora o que você tem a me dizer de José? A Bíblia diz que José vai para a casa de Potifar, e em tudo aquilo que ele colocava a mão, o Senhor dava prosperidade. Sabe por que Deus dava prosperidade? Porque José tinha uma vida íntegra diante de Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você quer ser próspero? Seja fiel a Deus. Não existe outro caminho para a prosperidade a não ser o da fidelidade. Se você for fiel a Deus, a bênção de Deus será determinada sobre a sua vida. Pare de fazer negócios de tempo em tempo com Deus e viva uma vida de fidelidade absoluta e integral. Deus vai abrir os céus e a sua vida será uma vida próspera. Dá para dizer amém ou é difícil, meu irmão? Aí José coloca a mão, tudo que José coloca a mão, Deus faz prosperar. Mas um dia, o patrão de José vai fazer uma viagem. E a mulher do seu senhor dá uma olhadinha para José e diz: José, vem cá, meu marido não está em casa, saiu, vai demorar para voltar, vem aqui ficar junto comigo um pouquinho, José. Vamos ficar um pouquinho. Não é assim a linguagem de hoje? Não, vocês estão pensando em casar? Não, a gente só está ficando. Não é isso? Ah, eu via você com aquela moça, com aquele rapaz, como é que está aí? Como é que está a conversa? Não tem conversa não, a gente só está ficando. Periga Jesus voltar e você ficar mesmo de vez, meu irmão. Aí que você vai ficar mesmo. Aí a mulher de Potifar diz: José, vem cá, fica comigo um pouquinho. José disse: o quê? Eu ser infiel ao meu Senhor e ao meu Deus? O meu Senhor não está aqui, mas Deus está contemplando todas as coisas.
E a mulher de Potifar não aceitou um não. O que fez a mulher de Potifar? Acusou José, eu estou adiantando, acusou José. José foi acusado, foi condenado sem nunca ter sido julgado, foi jogado lá no interior do cárcere, mas a Bíblia diz que lá no cárcere, Deus era com José. Não importa se você está no palácio ou no cárcere, se Deus estiver contigo, se prepara que dias melhores virão. Aí o carcereiro chegou para José e disse: José, eu estou vendo você uma pessoa tão boa, que eu vou colocar você como meu auxiliar, vou te dar a chave do cárcere. Quem é doido, meu irmão, para dar a chave da prisão para um preso? José tinha o comando do cárcere, até que um dia, eu vou concluir, o homem levanta de manhã apavorado, meu irmão, porque ele teve um sonho, e ninguém conseguia decifrar o seu sonho. E José foi lá para ouvir o sonho. Escute. E o homem disse: eu tive um sonho essa noite, que eu estava com uma bandeja na mão, e nesta bandeja haviam algumas taças, e eu ia a uma parreira de uvas, espremia as uvas e enchia estas taças, e o que era extraído das uvas se transformava num vinho preciosíssimo. O que será que é isso? José disse: eu tenho interpretação. As 3 taças representam 3 dias. Você foi copeiro do rei, você está preso aqui, mas a interpretação do seu sonho é essa: daqui a 3 dias o rei vai mandar te chamar, e você vai voltar a servir à mesa do rei. O copeiro ficou todo feliz. José bateu no ombro dele e disse: meu amigo, quando você estiver lá, esqueça de mim, hein? Porque tem gente que quando Deus faz prosperar, ele esquece de todo mundo, meu irmão. Empina o nariz, meu irmão, e sai da frente, meu amigo. Agora eu sou fulano de tal, agora eu sou o doutor fulano de tal, e comigo não. Sabe o que ele está falando, meu irmão? Aí José disse: lembra de mim. O outro chegou e disse: José, eu também tive um sonho, rapaz, vê se você me ajuda aí. Eu sonhei que eu estava levando um cesto no meu ombro, e estava ali cheio de iguarias que o rei gostava de comer, e eu estava levando para o rei, mas de repente vinham as aves de rapina e pegavam aquelas iguarias e iam comendo as iguarias. Eu expulsava, tocava as aves, mas eu tocava uma, vinha outra, eu espantava uma, vinha outra. O que é isso? José disse: os cestos que estavam no seu ombro, 3 cestos, representam 3 dias. Daqui 3 dias o rei vai mandar te chamar. Você foi padeiro do rei, não foi? Você vai voltar lá daqui 3 dias. Agora não pense que você vai voltar a servir a mesa do rei, não. O rei vai te chamar, vai te pendurar numa estaca, vai te deixar pendurado lá, e as aves do céu virão e comerão a sua carne. Sabe o que eu acho interessante? Para esse José não disse: lembra-te de mim. Para esse José disse: vai sozinho, meu amigo. Quero me encontrar com você tão cedo não. Passam 3 dias. Acontece exatamente o que José falou. O copeiro volta a servir a mesa do rei, e o padeiro é pendurado numa estaca, e as aves do céu comem a sua carne. Mas sabe o que aconteceu? O copeiro nunca mais se lembrou de José. Não teve coragem de chegar para o rei e contar a história. Mas Deus, que não dorme, e escute o que eu vou dizer: se alguém se esqueceu de você, Deus jamais se esqueceu. Isto é uma palavra profética que eu estou recebendo autorização para dizer agora. Deus está preparando um plano para a sua vida, tão extraordinário, que quando acontecer até você vai ficar em êxtase. Mas é Deus que está fazendo. Se prepare, porque Deus te tem gravado nas palmas das suas mãos. Deus disse: o copeiro não lembrou? Vou dar um sonho para o rei, e ninguém vai conseguir interpretar.
E Deus dá um sonho para o rei. Eu não vou citar o sonho, porque o tempo não me permite, mas ninguém consegue decifrar o sonho. O rei entra em desespero, fica incomodado, irritado, e quem sofria mais com isso era o copeiro, pastor Aloide, que tinha que levar o vinho para ele. Já pensou um rei irritado e ainda meio chapado de vinho? O copeiro disse: o maior prejudicado aqui sou eu. E aí então ele se lembra de José, e aí ele conta para o rei: rei, eu tive um sonho, e José, um homem que está lá na prisão, decifrou o meu sonho, interpretou o meu sonho, e tudo o que ele disse aconteceu. E o rei imediatamente diz: mande chamar José. Olha aqui, o rei vai mandar te chamar. Você vai receber um telefonema esta semana, e você vai se lembrar da palavra que eu estou pregando aqui esta noite. Você vai receber uma ligação esta semana, e você vai se lembrar do que Deus está dizendo aqui hoje. E haverá alegria na sua alma e júbilo nos seus lábios, porque é Deus se lembrando de você. É Deus se lembrando de você. Você não vai ficar na prisão por toda a vida. Levante a sua voz e dê glória a Deus. O Senhor vai te tirar de lá, meu irmão. José vem, o rei conta o sonho, ele interpreta o sonho, orienta o rei acerca daquilo que ele deve fazer, e o rei para e diz: espera aí, mas um projeto tão ousado como esse não pode ser qualquer um para tocar, não. Tem que ser alguém que tenha capacidade, e eu não vejo ninguém além de você, José, para tocar esse projeto para frente. Sabe o que me chama a atenção, pastor Joel? José não questionou. Meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo, seja inteligente, meu irmão. Olha para a pessoa do seu lado e diga: seja inteligente, meu irmão. Quando te der uma oportunidade, abrace com as duas mãos, meu irmão. Eu não tenho capacidade, mas Deus vai te dar. Eu não sei fazer, mas Deus vai ensinar. Eu nunca fiz, mas vai fazer melhor do que todo mundo, porque o seu Deus é poderoso para isso, meu irmão. José não questionou, não. José disse: aceito. E aí, o que faz Faraó? Tira o seu anel, coloca no dedo de José, veste José com um vestido especial e diz: José, abaixo de mim aqui, você é o maior no meu reino. Ninguém será maior do que você. Ninguém terá mais poder do que você. Ninguém terá mais autoridade do que você. Eu sinto a presença de Deus muito forte nesta hora, quando lhe digo estas palavras. Deus capacitará pessoas aqui. Deus levantará jovens aqui, cheios de autoridade e de sabedoria, para fazer a diferença aqui na cidade de Limeira, no Brasil e no mundo. Um mundo que se prepare para ouvir testemunho de pessoas que Deus está levantando nesta noite com poder e autoridade. Se você pode crer, solte a sua voz e adore ao Senhor esta noite. Chega de ser tapete, meu irmão. Chega de ser cauda, minha irmã. Você é cabeça. Você é cabeça. Deus te coloca por cabeça esta noite. Deus te coloca por cabeça esta noite. Levante a sua voz e adore a Deus. Deus te coloca por cabeça hoje. Deus te coloca por cabeça hoje. Agora só tem uma forma de ser preservado
para receber esse benefício de Deus é quando você aprender a dizer não. Eu disse que nós estamos vivendo numa sociedade depravada. Vocês são inteligentes e bem informados. Semana passada, Sua Excelência, a Presidente da República, e eu digo isso sem medir palavras, falo para vocês que me ouvem aqui, para aqueles que me assistem através da internet e aqueles que vão nos assistir, pastor Joel, pelo nosso programa de televisão que nós estamos gravando aqui. Digo sem medo de errar. Sua Excelência, a Presidente da República, colocou uma ministra para defender os interesses das pessoas e em especial das mulheres. E ela fez um discurso apoiando a prática do aborto, querendo mostrar que aborto é questão de saúde pública. Senhora ministra, só está enganada. Senhora Presidente da República, com todo o respeito que lhe tenho, a senhora está redondamente enganada. Só Deus tem direito a dar ou tirar a vida. A Bíblia diz que a morte e a vida estão nas mãos de Deus. Não compete ao homem isto. Ela vem querer me convencer que o Brasil precisa de clínicas especializadas para a prática do aborto, porque essas mulheres vão a clínicas clandestinas e põem em risco a sua vida. Eu acho interessante a mulher colocar a sua vida em risco quando vai fazer um aborto. Não pode, mas matar uma vida que está dentro do seu ventre, isso é seu direito. Isto é obra de Satanás, meu irmão, e a igreja de Cristo não vai se calar diante disto. Nós vamos levantar a voz e vamos dizer não. Dá para dizer amém ou não? Dá para dizer amém ou não? Isto é dizer não às concupiscências deste mundo. Leis que estão sendo criadas aí, leis que estão sendo estabelecidas. Eu levantei, pastor Joel, uma cruzada na Assembleia Legislativa contra a marcha da maconha. Fui às autoridades competentes, fui ao Ministério Público, levantei na Assembleia Legislativa um grupo de outros deputados que fizeram coro comigo, colocando de maneira clara os prejuízos que esta prática traz à nossa sociedade. A igreja de Cristo não pode se calar. A igreja de Cristo não tem que fazer ouvidos mochos e nem tampouco a sua visão ofuscada diante disso que temos visto ou ouvido. Nós precisamos levantar a nossa voz e dizer: nós estamos salvos, mas queremos preservar a nossa salvação, e preservamos a nossa salvação quando dizemos não à concupiscência e à impiedade. Isto é papel da igreja. Sabe por que eu disse, pastor Joel, que a mensagem que eu ia pregar hoje não era imediatista? Porque eu sei que num congresso como este, todos nós queremos ver um avalanche de glória a Deus e aleluia. Mas eu não vim aqui para fazê-los dar glória a Deus ou aleluia. Eu vim aqui com uma responsabilidade diante de Deus. Eu não posso me calar na condição de um profeta de Deus. Nós não podemos aceitar estas práticas. A igreja de Cristo é diferente. E quer ouvir uma frase? O que nos torna especiais não são as semelhanças, mas são as diferenças. Quando a gente é igual a todo mundo, a gente passa a ser a mesma coisa. Mas quando nós somos diferentes, nós sobressaímos diante das pessoas. E Deus quer levantar pessoas que sobressaiam aqui na sociedade. Deus quer levantar jovens aqui que vão fazer a diferença na cidade de Limeira. Vocês acreditam isso ou não? Olhe para a pessoa que está do seu lado, pergunte para ela se ela quer ser uma dessas pessoas. Você quer que Deus te use para fazer a diferença?
Olhe para ela de novo, sério assim, diga: qual é o seu projeto de vida? Você está vivendo ou vegetando? Você está vivendo ou sobrevivendo? Você está fazendo alguma coisa ou empurrando a vida com a barriga? Você está traçando projetos ou está cantando: deixa a vida me levar, a vida leva eu? Crie coragem nesta noite, se levante. Deus quer te usar de maneira sobrenatural. Deus quer te usar de maneira sobrenatural. E eu quero orar por você hoje. Você quer orar comigo ou não? Sim ou não? Quantos acreditam que Deus vai fazer a diferença na sua vida hoje? Hoje. Você acredita? Fique de pé. Se não acredita, fique sentado. Não seja hipócrita. Agora, se acredita, fique de pé. Deus é poderoso para mudar a sua história hoje. Deus é poderoso para mudar a sua história hoje. Deus é poderoso para mudar a sua história hoje. Você já foi alcançado pela graça antes da cruz, sim ou não? Quantos aqui estão vivos? Digam amém. Quantos já foram alcançados pela graça na cruz? Tiveram seus pecados perdoados? Digam amém. Quantos querem continuar salvos e perdoados? Digam glória a Jesus. É por você que eu quero orar. Eu não vou convidar ninguém para vir à frente, o tempo não permite. Eu quero orar por você onde você está. Isto. Pode tocar uma música. Eu gostaria que você orasse por alguém. Eu gostaria que você sentisse amor pelo seu irmão hoje. Eu vou pedir a você, se você quiser, porque poder você pode. Eu vou pedir que você estenda a sua mão agora. Coloque a sua mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Escolha aí alguém. Deus vai te transformar num canal de bênçãos hoje. Você não sabe o que a pessoa que está do seu lado está precisando, mas o Senhor sabe. Escute. Há segredos no coração desta pessoa que ela não revelou a ninguém e não vai revelar para você, mas o Espírito Santo conhece. Escute. Há pessoas que vieram aqui hoje semi-destruídas, mas vão sair daqui mais do que vitoriosas. Há pessoas que entraram aqui pensando em parar com tudo, mas Deus está dizendo: começa agora uma nova etapa na sua vida. Aleluia. Há pessoas que andam dizendo aí que não são nada, mas o Senhor quer que você entenda que Ele vai fazer de você alguém especial na sociedade. Aleluia. Levante a sua voz. Ore por esta pessoa agora. Pode orar. Aleluia. Se Deus colocar na sua boca uma oração estranha, não tenha medo, não. Não tenha medo. Não tenha medo. O que você vai dizer é exatamente o que esta pessoa precisa ouvir. O que Deus vai colocar na tua boca para orar é exatamente o que esta pessoa está vivendo. Levante a sua voz e clame por alguém. Pai eterno, eu glorifico o teu nome nesta noite. Meu Deus. Eu exalto o teu nome nesta noite. Eu exalto o teu nome nesta noite. Tenho ministrado a tua palavra conforme a revelação que recebi do Senhor. Reconheço os meus limites, reconheço as minhas imperfeições, mas eu creio no poder da tua palavra. Eu sei que ela não voltará vazia hoje, mas ela está operando tudo aquilo que o Senhor deseja. Pai querido, eu intercedo pela tua igreja aqui em Limeira. Eu intercedo pelo teu servo pastor Levi. Eu intercedo pela tua serva pastora Tânia. Peço ao Senhor que continue usando este casal e esta família.
de maneira especial e sobrenatural neste lugar. Intercedo nesta noite pelo teu servo pastor Joel. Intercedo nesta noite pela tua serva pastora Lloyd. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre esse casal. Que eles continuem sendo instrumentos de orientação para cada um de nós. Referências que são. Pai querido, usa cada obreiro nesta igreja. Usa cada obreiro neste santuário. Teu servo pastor Joel, sua esposa irmã Jaina. Pai querido, que as tuas mãos estejam estendidas sobre eles. Que eles continuem sendo instrumentos de bênçãos. Eu intercedo por esta multidão de jovens que está aqui hoje. Que o Senhor possa alcançá-los de maneira poderosa. Que o Senhor possa alcançar cada uma dessas vidas de maneira sobrenatural. Eu peço, Senhor, que o teu poder venha ministrar sobre cada um de nós o perdão que nós necessitamos. Que nenhum de nós saia daqui, ó Senhor, debaixo de convicção de pecado, mas que cada um de nós saia daqui na certeza de que somos perdoados pelo Senhor. Pai querido, eu peço que a tua mão ampare a cada um de nós. Que o inimigo não prevaleça sobre as nossas vidas. Que o inimigo não prevaleça sobre a nossa fé, mas que ela seja sustentada pelo poder do teu Espírito. Pai querido, eu clamo que esta noite seja também uma noite de renovação. Que as vidas sejam renovadas. Que haja batismo no Espírito Santo aqui. Que haja dons espirituais manifestos. Que haja renovação espiritual. Que haja cura de enfermos. Se alguém entrou aqui enfermo, que receba agora o benefício da cura. Na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos toda a enfermidade. Dá saúde à tua igreja, dá saúde ao teu povo. Saúde física, saúde mental, saúde emocional, saúde espiritual. Que esta igreja continue sadia, ó Deus. Te mandaraba quandegai, samandeaba chuamagai. Recandaragandeaba sudiaba chamagai. Ministra, Senhor, a tua bênção agora. Ministra, Senhor, o teu milagre agora. Ministra, Senhor, o teu milagre agora. É o que eu te peço, no poderoso nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Ouça-me um instantezinho só. Pode continuar adorando a Deus, mas só me ouça no que eu vou dizer a vocês. Há um verso na palavra de Deus que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, necessário se faz que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quando eu me aproximo de Deus, eu preciso crer que ele existe, mas preciso crer que ele é poderoso para dar aquilo que eu pedi. Isto é fé. Milagre só acontece mediante o exercício de fé. E eu sei que a fé está sendo colocada em ação aqui agora. Eu sei que a fé está sendo colocada em ação aqui. Eu já vejo mãos levantadas espontaneamente para os céus adorando a Deus. Eu já vejo pessoas usando lenço para enxugar as suas lágrimas. Isto é manifestação de fé. Mas eu quero que você diga isto com a sua própria voz, para que o inferno e Satanás saiba que a sua fé está em evidência, a sua fé está em ação. Eu quero que você diga para a pessoa por quem você orou, mas com a autoridade de Deus. Você vai dizer: meu irmão, eu creio que Deus ouviu a oração que nós fizemos neste lugar. E se Deus ouviu, Ele é poderoso para responder. Se você pode crer nisto agora, adore a Deus. Se você crê nisto agora, exalte ao Senhor. Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador dos que os buscam. Só os que creem nisto, solte a voz agora, levante o braço, adore ao Senhor. Receba os milagres de Deus agora. Receba os milagres de Deus agora na sua vida. Se você quiser, você pode se confraternizar com a pessoa que está do seu lado aí. São duas vidas abençoadas. São duas vidas vitoriosas. São duas vidas que estão nas mãos de Deus. Se você pudesse, confraternize com a pessoa que está do seu lado.
Diga: o Senhor nos visitou nesse santuário. O Senhor nos visitou durante este congresso, 29º Congresso da UMAD, em Limeira. O Senhor nos visitou aqui. Quantos podem testemunhar isto? Quantos podem testemunhar isto? Vale o glória a Deus ou não? Vale o glória a Deus ou não? Vale um aleluia ou não? Se vale, solte a sua voz e glorifique a Deus.